juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas, eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Sim. Boa noite, seja bem-vindo, você sintonizado aqui em 100,7. Boa noite pra você ligado nas redes sociais no arroba 18 horas news. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Governador do Amazonas, Wilson Lima, não se posiciona oficialmente sobre a nova redução do IPI assinada por Bolsonaro na última sexta-feira. Por outro lado, a bancada amazonense em Brasília, empresários e políticos locais já se movimentam para defender os interesses da Zona Franca de Manaus. Tribunal de Contas do Amazonas entrega lista ao Tribunal Regional Eleitoral com contas reprovadas de gestores públicos do Amazonas. Falta de medicamentos afeta unidades de saúde do Amazonas. 6h04. Você no melhor Mix do Brasil e vamos juntos até às 7 com os destaques do dia, começando hoje, terça-feira, 2 de agosto de 2022. Mais uma edição do programa 18 horas e aqui, hein, no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, começamos o programa hoje aí com um destaque sobre a Zona Franca de Manaus. Na última sexta-feira, o governo federal anunciou a redução de 35% do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI. E até hoje de manhã, o governador do Amazonas, Wilson Lima, não se manifestou oficialmente sobre o novo decreto, Karime. Pois é, Carlão, e a nova medida foi assinada pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que define para quais itens vale a redução de 35% da alíquota do ICMS, do imposto, né? Segundo o governo federal, a medida exclui da lista os principais produtos fabricados aqui na Zona Franca de Manaus. Mas lideranças políticas e empresariais do Amazonas consideram que a nova redução prejudica e traz prejuízos para as empresas da Zona Franca. Olha, Karime, o novo decreto é uma tentativa do governo federal de resolver a questão jurídica e política sobre o IPI. A questão é que desde fevereiro deste ano, quando o presidente assina decretos reduzindo o IPI, sem resguardar o modelo econômico da Zona Franca de Manaus. E hoje o Centro da Indústria do Amazonas divulgou nota sobre o novo decreto de redução do IPI, destacando que estuda um caminho jurídico para recorrer contra o decreto. A repórter Odinê Araújo traz mais detalhes a respeito desse assunto para a gente agora. 4 dias depois de mais um ataque do presidente da República, Jair Bolsonaro, contra a Zona Franca de Manaus, o governador do Amazonas se mantém calado sobre o assunto e segue em ritmo frenético de campanha por sua reeleição. Enquanto senadores e deputados federais elaboram nova ação para pedir que o Supremo Tribunal Federal derrube mais esse decreto, que mantém a redução de 35% do IPI para todo o país, sem retirar da lista os produtos fabricados no Amazonas, que eram isentos do pagamento do imposto, o governador do estado finge que não há nenhuma ameaça contra a economia local. Para o deputado estadual Ricardo Nicolau, esse comportamento do governador Wilson Lima revela que ele só está pensando em seus próprios interesses e nem um pouco preocupado com as ameaças sofridas pelo estado. A Zona Franca de Manaus, ela é de fundamental importância para nós. E o governo do estado não pode ser omisso e não pode colocar as questões políticas acima da Zona Franca e acima da vida das pessoas. Nós vamos lutar e lutar muito pela Zona Franca. O meu partido, Solidariedade, foi o único partido brasileiro que entrou com a ação e obteve sucesso. E nós vamos continuar trabalhando para salvar a Zona Franca, salvar os empregos dos amazonenses. Enquanto o governador Wilson Lima se cala sem defender a Zona Franca de Manaus, o CIAN, Centro das Indústrias do Amazonas, estuda um caminho jurídico para recorrer contra o novo decreto presidencial. Cada empresa fará uma avaliação do que mudou na tabela de incidência do IPI, comparando com a tabela anterior, para ver o que foi afetado. Esse levantamento deve ficar pronto na sexta-feira. O deputado estadual Dermilson Chagas lamenta a postura do governo do Amazonas diante dos decretos do presidente Bolsonaro. É lamentável e triste. Isso está virando uma maratona do desespero. Toda hora um novo decreto que prejudica um modelo exitoso feito pelos militares e que até agora não temos uma solução para uma nova matriz econômica.
A classe empresarial se mobiliza, a classe de deputados federais se mobiliza em busca de uma solução e procuram sempre fazer articulações no STF para trazer a paz e a tranquilidade e a segurança jurídica que todos nós esperamos. As incertezas implementadas pelo governo federal cada vez mais estremece o alicerce que segura a Zona Franca. De acordo com o CIEAN, já foram identificados pontos no novo decreto de Bolsonaro que podem trazer prejuízos a alguns segmentos do polo industrial de Manaus. Odneia Araújo para o 18 horas. Olha, seguimos falando aí sobre a Zona Franca de Manaus. Noticiamos nesta segunda-feira que as indústrias do polo registram perda de quase 2.000 vagas, hein, Karime? 2.000 vagas na Zona Franca de Manaus nos primeiros 5 meses do ano de 2022. E por outro lado, a Superintendência da Zona Franca de Manaus comemora empregos gerados e faturamento robusto de 68 bilhões de reais. Olha aí. Pois é, Carlão. Agora, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Valdemir Santana, ele contesta esses indicadores da Suframa sobre empregos e compara salários do polo da Zona Franca de Manaus com subempregos. Segundo Valdemir Santana, o aumento de 8,51% no salário nesses 3 anos de pandemia passa longe dos 18,89% que registrou a inflação acumulada nesse período. A repórter Odneia Araújo volta para explicar mais essa situação para a gente. O 18 horas informou ontem que o polo industrial da Zona Franca de Manaus perdeu 1.907 vagas nos primeiros 5 meses desse ano e que de janeiro a maio o distrito industrial contratou 11.236 empregados, mas em compensação demitiu 13.143 trabalhadores, de acordo com indicadores da Suframa, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, divulgados na sexta-feira passada. Esses números, além do faturamento de 68 bilhões 170 milhões de reais dos primeiros 5 meses do ano, foram comemorados pelo superintendente da Suframa, Algacir Poulsin. Nós temos valores bastante robustos de faturamento, com mais de 68 bilhões de reais, o que significa praticamente 11% acima do mesmo período do ano passado. Como destaques, nós temos o polo de 2 rodas e o polo de bens de informática, todos dois com dados superiores a 30% comparativos ao ano passado. Destaco também a importância da empregabilidade. Nós tivemos, pelo 20º mês seguidos, mais de 100 mil empregos diretos no polo industrial de Manaus. E nós vemos com um futuro bastante promissor. Os indicadores da Suframa também revelam que quase 6 de cada 10 trabalhadores diretos das fábricas que recebem incentivos fiscais da Zona Franca tiveram ganhos de até 2 salários mínimos em 2022. Isso representa 53.959 dos 90.491 trabalhadores contratados, recebendo em média R$ 2.400, ou um salário e meio, o que equivale a R$ 1.800. Os demais trabalhadores do polo industrial de Manaus, de acordo com os indicadores da Suframa, ganham R$ 3.000, valor 8,51% acima da média de 2019, antes da pandemia. Mas o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana, contesta os números da Suframa e diz que o salário dos trabalhadores equivale a subemprego se levarmos em consideração a inflação. Essa conta que a Suframa dá é uma falta de conhecimento muito grande da folha de pagamento dos trabalhadores. Esse senhor fala, ele fala em faturamento, mas não fala sobre o emprego que tem no distrito industrial. Porque você imaginar que uma empresa com 1.700 funcionários efetivos e 1.000 temporários, que não recolhe cargo nenhum, que não tem benefício nenhum, isso é subemprego, é subescravidão. Que hoje nós temos quase 20 mil pessoas de mão de obra temporária e quase em torno de 15% tudo terceirizados. Nós temos subescravidão. Na maioria dos trabalhadores ganha média de R$ 1.300. Quase o salário mínimo, não dá para comprar nada. Valdemir Santana complementa que o aumento de 8,51% no salário hoje em relação a antes da pandemia não é vantagem nenhuma, pelo contrário, está bem abaixo dos 18,89% da inflação acumulada até 2021. O sindicalista ainda desafia o superintendente da Suframa e os empresários a comprarem café da manhã, almoço e jantar para a família de 4 pessoas com R$ 50, que é, em média,
a diária dos trabalhadores. Valdemir Santana diz que o dinheiro será dado pelo sindicato. Eu desafio o subsecretário da Suframa e comigo lá na Panaí e pegar R$50, ver se ele dá para alimentar 4 pessoas. Se é subemprego, a cada ano que passa, os trabalhadores do distrito têm menos direitos sociais, menos direitos dos trabalhadores, a não ser através do seu sindicato. Então tem que fazer a conta, quanto é que está hoje a folha de pagamento sobre o faturamento. Uma empresa como a Samsung que não chega a 0,5 sobre o faturamento, sobre a mão de obra, sobre a mão de obra dela. A Honda, que já foi 4%, é 1,2% sobre o faturamento. Então, emprego não significa só o número, significa dizer também o que ele recebe por isso. Ainda conforme Valdemir Santana, somente a cesta básica custa mais que o salário mínimo de R$ 1.212. Pelo levantamento do sindicato, uma cesta básica para 4 pessoas em Manaus sai por R$ 1.325. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos também denuncia que hoje as empresas do Distrito Industrial estão contratando somente pessoas sem filhos, deixando sem trabalho pais e mães de família. Como é que pode a empresa só contratar quem não tem filho? E se a Suframa tem que investigar isso aí? O Ministério Público do Trabalho tem que investigar. Nós estamos cansados de falar sobre isso. A inflação oficial no país, de acordo com o IBGE, foi de 4,31% em 2019, 4,52% em 2020 e 10,6% em 2021. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 15 minutos aqui em Manaus. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, já vamos antecipar a Semana da Pátria, né? Porque o presidente Bolsonaro quer transferir, eu acho que já transferiu, né? Os atos de 7 de setembro, que seria no centro da cidade do Rio de Janeiro, para Copacabana. Cadu, vamos ter um desfile militar na orla da praia de Copacabana, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Isso mesmo, Karine, o presidente Bolsonaro, sem a menor cerimônia, tomou para si o desfile militar de 7 de setembro, que acontece todos os anos no Rio de Janeiro. E decidiu que vai realizar esse desfile militar na Avenida Atlântica, como você disse, na orla da praia de Copacabana. E às 4 da tarde. Não vai ser mais pela manhã, como sempre foi. Vai ser no mesmo local e hora de concentração dos grupos bolsonaristas que vão fazer manifestações contra o STF. Então imagina a cena, Karine. Os grupos apoiadores do presidente Bolsonaro vão fazer manifestações antidemocráticas em meio aos desfiles de tanques de guerra. E tudo isso, Karine, vai ter o apoio das Forças Armadas. Chega a ser espantoso o cenário que está sendo ensaiado para o dia da independência do nosso país, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Tudo isso foi anunciado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele deu uma entrevista para uma rádio, hoje pela manhã, voltando a convocar as pessoas a participarem desse ato no dia 7 de setembro. Mas ele nega que esteja fazendo algum movimento de ataque à democracia, Karine. A gente separou um trecho dessa entrevista, inclusive dele criticando a Carta pela Democracia, que já tem mais de 1 milhão de assinaturas. Vamos ouvir o que ele disse. E ninguém que porventura queira dar um golpe, vai dizer que não é democrata, vai dizer que é democrata. Então são contradições. E tento me jogar para o lado como se eu estivesse preparando um golpe. Que golpe eu estou preparando? Qual é o golpe? Pedir transparência eleitoral? Você é contra a transparência? Você é contra a verdade? Você é contra a garantia que o teu voto vai para aquela pessoa? E se aquela outra pessoa já tem 49% de votos, por que não garantir a eleição dela no primeiro turno? Com mais transparência? No meu entender, o sinal é exatamente trocar. Olha quem assinou as listas, banqueiros. Banqueiros estão contra o PIX. O PIX que nós tiramos mais de 20 bilhões de banqueiros pelo Brasil. Você que vai fazer uma transferência bancária, pagar alguma coisa, ou pegar um dinheiro em algum lugar aí, você não paga mais taxa. Então o PIX é uma realização do nosso governo. E esses banqueiros perderam aproximadamente 20 bilhões de reais, estão perdendo 20 bilhões por ano. Quiseram para mim aqui fazer uma proposta. Nós vamos taxar o PIX. O meu governo não vai taxar o PIX. Só 1 centavo. Nenhum centavo.
Não vamos taxar o que vai ter o padrão das outras pessoas, artistas, que foram desmamados na Lei Rouanet. Esse pessoal aqui assina esse manifesto, cara de pau, sem caráter. Não vou falar os adjetivos aqui, porque eu sou uma pessoa bastante educada. 18 horas. Ouvimos aí trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro e que ele se refere à lista, né, Cadu? A lista é em defesa da democracia, assim que ele anunciou a mobilização dos atos para esse 7 de setembro, tomando para si como se fosse um ato já pré-campanha, um ato de campanha para a reeleição, a comemoração do bicentenário da independência do país. Daí teve como represália essa lista, já que ele atacou a democracia, né? Ele veio uma fala que foi entendida como um ataque à democracia. Então ele fala que quem assinou esta lista são essas pessoas aí que ele diz mentirosas, enfim, não é isso? Mamíferos também, ele chamou os empresários, né, que assinaram essa carta de mamíferos. Ele está numa briga aí com os banqueiros, né? Mas é importante ressaltar, Karine, banqueiro não é besta como nós. O banqueiro ele perdeu 20 bilhões realmente com o Pix, com as transações financeiras que aconteciam, que o Pix substituiu. Ele já encaminhou esse prejuízo para outras operações financeiras. Ou vocês acham que eles perderam dinheiro de fato? Jamais. Jamais. Onde nesse mundo que banqueiro vai perder dinheiro? Então é ler do engano achar que o banqueiro está com raiva de Bolsonaro por ter perdido 20 bilhões. E essa carta pela democracia, esse é o nome desse documento, Karime, foi uma iniciativa da Universidade de São Paulo, a USP, que acabou ganhando proporção, a adesão de empresários, como a gente falou, artistas, sociedade civil e dos banqueiros, como a gente falou. Então virou uma guerra inglória, e essa carta fala dos possíveis atos antidemocráticos que estão sendo ensaiados pelo presidente Bolsonaro. Por isso que ele falou esses dois pontos, que ele nega esse ataque à democracia e ao mesmo tempo critica essa carta. Karine, estão acontecendo alguns movimentos muito estranhos no núcleo de campanha do presidente Bolsonaro. Outro ponto que chamou a atenção no dia de hoje foi a vigília de oração feita durante a madrugada no Palácio do Planalto pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela chamou um grupo de amigos da Igreja Batista que ela congrega e realizou o que chamam de vigília no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. E Michele vem assumindo esse papel aí, Karine, de mulher, esposa e pregadora cristã. É uma tentativa de atrair o público feminino para a campanha bolsonarista. É uma forma muito peculiar de atrair o público feminino, Karine. Agora, mudando de assunto, hoje foi batido o martelo com relação à vice na chapa da senadora Simone Tebet. A gente falou sobre esse assunto aqui ontem e realmente vai ser a senadora Mara Gabrilli do PSDB do estado de São Paulo. Elas vão formar uma chapa 100% feminina para concorrer à presidência da República. E o acordo de hoje, Karime, é que elas vão ter o apoio do MDB, do PSDB e do Cidadania, com a promessa de dedicar esforços nessa composição chamada de Centro Democrático. Vamos acompanhar, né? E outra notícia, Karime, é que a também senadora Soraya Tronic, do partido União Brasil, foi anunciada como pré-candidata à presidência da República no lugar do presidente nacional do partido, Luciano Bivar, que na semana passada decidiu que vai disputar a reeleição para deputado federal, almejando aí o apoio do PT na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Soraya Tronic é da direita, é do estado de Mato Grosso do Sul, mas tem se afastado um pouco da ala de apoio ao governo. A convenção do União Brasil, que vai confirmar provavelmente o nome dela, vai ser nessa sexta-feira. E para finalizar o nosso looping eleitoral, ainda falando de mulheres, Karine, a ex-senadora Marina Silva, do partido Rede e Sustentabilidade, decidiu hoje que vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Ela não vai ser vice na chapa de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, que está em primeiro nas pesquisas. Com essa decisão, Karine, ela se afasta do núcleo de apoio ao PT. Realmente ela ficou de fora, apesar dos pedidos aí como é que chama, da cortesia, né, do cortejo, digamos assim, do ex-presidente Lula. Realmente ela não se aproximou da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva.
Karine e Carlão. Ricardo, olha só, a gente tem falado aqui sobre as medidas que tratam do piso salarial, né, do pessoal da enfermagem. Afinal, qual é a previsão? Quando o governo federal vai, né, sancionar esta lei? Carlão, depois da promulgação do piso nacional da enfermagem, a equipe econômica do governo está avaliando os impactos do novo piso salarial dos enfermeiros para a União. Por mais que a PEC dos enfermeiros tenha sido promulgada pelo Congresso Nacional, ainda há um problema com relação à fonte de custeio desse reajuste salarial, Carlão. E segundo o Ministério da Economia, o impacto para a União vai ser de aproximadamente 10 milhões de reais por ano. A gente falou aqui que o impacto seria de 12 bilhões, mas todo esse dinheiro, esse custo vai ser arcado pelos estados, municípios e empresas. E muito pouco pela União, como a gente pode ver, 10 milhões de reais por ano. Isso indica que o reajuste salarial deve sim ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que deve sancionar uma nova lei essa semana, ratificando o custeio do novo piso salarial. Lembrando que agora o piso do enfermeiro é de R$ 4.750. Técnicos de enfermagem vão ganhar, no mínimo, R$ 3.325. E auxiliares de enfermagem e parteiras, pelo menos aí, R$ 2.375. A Casa Civil encaminhou para a Advocacia Geral da União um pedido de estudo aí sobre a proposta do novo piso salarial da enfermagem. A ideia é que o órgão faça uma orientação sobre o que deve ser, o que não deve ser vetado nessa nova lei e ser endossado pelo Palácio do Planalto. Outra área da saúde que segue na luta por piso salarial, Carlão, é a dos farmacêuticos. A gente já falou também sobre esse assunto. Tem um projeto tramitando na Câmara que sugere um piso nacional de R$ 6.500, muito criticado pelo setor empresarial, que ameaça demissões e fechamento de empresas, de farmácias pelo Brasil, principalmente no interior dos estados aí, por conta se caso ocorra esse novo reajuste. O Partido Novo entrou com recurso pedindo a revisão da aprovação dessa matéria na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, que foi aprovado antes do recesso parlamentar. Essa semana, esse recurso deve ser analisado pela presidência dessa comissão, o que pode resultar, Carlão, ou no retardo dessa matéria ou no avanço dela dentro da Câmara. É um processo decisivo que pode enterrar ou não de vez esse assunto. Carlão e Karine. Cadu, para finalizar, falando agora sobre debate dos candidatos a presidente, as equipes de Bolsonaro e Lula começam a avaliar aí a participação da sabatina que vai ser feita pela TV Globo, prevista para acontecer nos dias 22 e 25 agora de agosto. Parece então que mudou mesmo o posicionamento dos dois candidatos, Lula e Bolsonaro, de não participar de nenhum debate eleitoral, não é? Exatamente, Karine. O que está acontecendo, eles estão tentando filtrar, negociar com as emissoras de TV o mínimo de debates possível. Eles querem, quanto menos, melhor, né? Eles querem aparecer menos, enfrentar cada vez menos os confrontos. Agora, entre os 15 convites que chegaram ao comitê de campanha de Jair Bolsonaro, um está sendo discutido, mas com muito cuidado, que é a sabatina do Jornal Nacional no próximo dia 22. A TV Globo vai fazer sabatinas com os 5 candidatos que estão mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. E Bolsonaro vai ser o primeiro. No sorteio aí, Bolsonaro vai ser o primeiro. O dia é esse, o dia 22. Lula está marcado para o dia 25 de agosto. Todos esses candidatos, eles têm até o dia 5 aí para confirmar a presença ou não, Karine. André Janones, que é do Avante, essa sabatina está marcada para o dia 23. Ciro Gomes no dia 24, Simone Tebet no dia 26. Há uma série aí de preocupações com a presença de Jair Bolsonaro nos estúdios da TV Globo, Karine. Tem uma ala da campanha de Bolsonaro que quer que Bolsonaro negue esse convite, mas tem outra ala que quer aproveitar a liderança na audiência global para atrair mais eleitores, pois esse é o grande problema de Bolsonaro. Todo o trabalho que ele vem fazendo aquece muito mais os grupos de apoio do que atrai novos eleitores, né? Tanto é que a gente tem falado nas pesquisas que ele tem conquistado o público, mas numa velocidade muito pequena. Então ele precisa acelerar mais para ser um candidato mais competitivo frente ao ex-presidente Lula. Porém, todo o núcleo bolsonarista de campanha sabe que há um grande risco de enfrentar
aí o ambiente sabidamente hostil que a Globo deverá implementar ali durante essa sabatina. Por causa da falta de propostas de governo, da campanha de Bolsonaro, também tem o fator temperamento do presidente e também as perguntas que podem ser colocadas à frente do Bolsonaro, que podem colocar o presidente da República contra a parede. Então existe uma série de preocupações nesse sentido. É como se fosse uma estratégia de guerra que está sendo montada, Karine. A gente conversa com as pessoas ligadas ao núcleo de campanha e esse agora passou a ser o assunto, porque a Globo está chamando todo mundo para sabatina, ninguém confirmou e um está esperando pelo outro. Agora, aceita ou não? O Lula aceitou? Então a gente não vai responder. A equipe de Lula também está analisando os riscos, esses mesmos riscos, porque os problemas são os mesmos. Afinal, a proposta de campanha do PT já saiu, porém não agradou todo mundo. E nenhum dos dois candidatos confirmou presença para essas sabatinas. E como eu disse, tem até o dia 5 para confirmar. Mas nem Bolsonaro e nem Lula se movimentaram até agora confirmando. E se confirmaram, vamos ver como é que vai ser, como é que eles vão se comportar nessas sabatinas que prometem esquentar a campanha eleitoral desse ano. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Cadu. Valeu, gente, um abraço. Tchau, tchau. Agora são 6h29, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, o Tribunal Regional de Contas do Amazonas entregou hoje para o Tribunal Regional Eleitoral uma lista com nomes de gestores que tiveram as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado nos últimos 8 anos, Karine. Pois é, e essa lista é muito importante, Carlão, porque ela auxilia a Procuradoria-Geral, a Procuradoria Regional Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral na análise do registro de candidaturas às eleições deste ano. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes pra gente. O presidente do TCE, o Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Érico Desterro, entregou à Justiça Eleitoral, na tarde desta terça-feira, uma lista contendo nomes de todos os gestores que tiveram as contas reprovadas pela Corte de Contas amazonense nos últimos 8 anos. A lista, segundo o conselheiro Érico Desterro, tem como objetivo auxiliar a Procuradoria Regional Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral na análise do registro de candidaturas às eleições deste ano. A lista é utilizada com base na lei da ficha limpa, que leva em consideração o julgamento do TCE para avaliar a elegibilidade dos candidatos. Nós tínhamos até o dia 15 de agosto, mas nós adiantamos até para permitir uma análise com mais tempo por parte da Justiça Eleitoral. Essa é uma lista, como eu disse, de gestores que tiveram nos últimos 8 anos as suas contas rejeitadas pelo tribunal, com glosa, né? A decisão consignou o dever de devolver recursos, portanto, e agora cabe à Justiça Eleitoral identificar quais deles de fato se tornaram, em razão desses julgados, inelegíveis ou não. A ação de entrega da lista segue a Lei Federal 9.504 de 1997, que determina que os tribunais e conselhos de contas devem disponibilizar à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidades insanáveis e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário ou que haja sentença judicial favorável ao interessado. Todos os nomes contidos na listagem são de gestores que tiveram processos transitados em julgado, que não cabe mais recurso com efeito suspensivo. A listagem, segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Contas do Amazonas, ficará disponibilizada em PDF no portal do TCE, o site tce.am.gov.br, no link Cidadão.
Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h32. Você no melhor mix do Brasil. Programa 18 horas. Os destaques do dia para você até às 7 da noite. Daqui a pouquinho você vai conferir. Falta de medicamentos afeta a unidade de saúde do Amazonas. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora 6h33, nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura para esta noite de terça-feira e a madrugada de quarta. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 89%. Mix. Olha só, talvez você tenha ido à farmácia aí nos últimos meses em busca de um medicamento e não encontrou. Essa falta aí não é um mero acaso, viu, Karime? Tá faltando mesmo. A situação tem a ver aí com um problema de desabastecimento que vem afetando, inclusive, todo o país, hein, Karime? Exato. E aqui no Amazonas, esse desabastecimento já afeta as unidades de saúde. Está faltando até mesmo soro fisiológico e antibióticos. Os detalhes sobre o assunto a gente confere agora com a repórter Nathalie Moraes. Nas redes sociais, a falta de remédios nas farmácias e em hospitais públicos é um assunto que tem viralizado. Tornaram-se comuns queixas envolvendo a dificuldade em se encontrar determinados antibióticos, antialérgicos e até mesmo os analgésicos. Entre as origens do problema está a dependência do Brasil de insumos importados. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Drogarias aqui do Amazonas, quando a procura é por analgésicos e antibióticos, até mesmo um remédio para inalação, existe uma certa dificuldade em atender os clientes. E essa escassez tem refletido também nas unidades de saúde aqui do estado, como explica o secretário de Saúde, Anuar Samad. Na matéria-prima para a produção desses medicamentos, o preço subiu muito e também teve escassez desse material pelos lockdown, pelos os fechamentos, principalmente da China. Então, como isso aumentou muito de preço, existe uma tabela de venda, as fábricas não conseguem mais produzir, comprar matéria-prima, produzir e vender naquele preço. Com isso, interromperam a sua linha de produção. Entre os motivos do desabastecimento está a falta de matéria-prima. Conforme a Associação Brasileira de Indústria de Insumos Farmacêuticos, o Brasil produz apenas 5% de todos os itens de fabricação de remédios. E outros países também estão sendo afetados pela mesma condição. A falta de medicamentos por aqui é grave. Segundo o secretário de Saúde, precisamos de uma intervenção por parte do Ministério da Saúde. Nos antecipamos, conseguimos contornar a situação. Só que agora todos os estados estão fazendo ou tentando fazer a mesma coisa. Com isso não tem para todo mundo mais, vamos dizer assim. Então agora precisa uma intervenção, isso o ministro está sabendo, claro, uma intervenção muito grande do Ministério da Saúde para que corrija essa linha de produção. O fornecimento na Central de Medicamentos do Amazonas estará afetado por conta do estoque baixo. E para atender a demanda, foi necessário ativar medidas como o empréstimo de medicamentos de outros estados, requisição administrativa e autorização da Anvisa para importar medicamentos. Atualmente, a situação está estabilizada, mas é algo por um prazo muito curto. Caso algo de imediato não seja feito, há o risco de piorar o quadro de estoque de medicamentos no Amazonas. Tivemos aí há cerca de 2-3 meses o início dessa escassez de medicamentos, os distribuidores comunicando que não fabricariam A ou B, se tornou mais crítico. Dipirona foi um quadro que realmente quase que tivemos problemas de ficar sem dipirona. Imagina o que é os hospitais ficarem sem dipirona. Tivemos um problema com soro fisiológico, água e sal, você já pensou isso? E o mais sério de todos foi o contraste. O contraste é um produto utilizado para fazer exames de cateterismo, exames neurológicos, exames de imagem, tomografia, enfim. Entre as justificativas para o apagão de remédios, profissionais do mercado citam a alta demanda de forma não esperada, falhas no fornecimento e preços muito altos. Na questão da produção, ainda devem ser consideradas outras variantes, como a alta do dólar, do combustível e da energia, o que acaba elevando o preço geral. No macro, é preciso lembrar que a guerra na Ucrânia e a política de
tolerância zero da Covid-19 na China também impactam na importação. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. Olha só, e seguindo ainda na área da saúde, nós vamos falar agora sobre a varíola dos macacos. O Amazonas tem um caso confirmado e ontem, segunda-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado anunciou que investiga 4 casos suspeitos da varíola do macaco. A doença já causou aí a morte de uma pessoa no Brasil, um homem de 41 anos. E o caso aconteceu lá no estado de Minas Gerais, foi em Uberlândia, inclusive, né, Karime? Quinta-feira passada, dia 28, né, em Uberlândia. Né? Foi a primeira morte registrada no Brasil e na noite desta segunda-feira o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica com recomendações especiais para mulheres grávidas, lactantes com bebês recém-nascidos sobre a prevenção contra a varíola dos macacos. E sobre o assunto vamos conversar agora com o médico infectologista Nelson Barbosa. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Então, como é que o senhor avalia as medidas da saúde do Brasil em relação a essa doença, a varíola dos macacos? Estamos, de repente, repetindo erros e atrasos como a gente fez com a pandemia da Covid-19? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos Júnior. Boa noite, senhores ouvintes da Rádio Mix Manaus. É o seguinte, com certeza o Ministério da Saúde continua cometendo os mesmos erros. É claro que eles negligenciaram isso, por quê? Porque a monkeypox, a transmissão dela é menos efetiva do que a transmissão da Covid. Para você ver, nós ficamos 1 ano em atraso na vacinação da Covid. Não é possível que da monkeypox nós teremos também esse atraso. Espero que não, porque segundo notícias, o Ministério da Saúde está em tratativa para a obtenção de 50 mil doses de vacina, que são poucas. É claro que não atendem ainda a população brasileira, mas a intenção do Ministério é vacinar primeiro os profissionais de saúde e depois os contactantes. E também a obtenção de um medicamento chamado Tecovirimat. Isso são as últimas notícias. É claro que nós temos que ficar alertas e até cobrar das autoridades de saúde uma posição quanto a isso. O que deve ser feito aí na sua avaliação? Por exemplo, umas 3 principais medidas, digamos assim, de emergência do Ministério da Saúde, agora, para ontem. Olha, eu vou analisar localmente. O que nossos gestores deveriam fazer? Aumentar a barreira de prevenção nos portos, aeroportos de Manaus e na rodoviária. Isso seria interessante porque se você detecta um caso ali, você já isola, faz o isolamento domiciliar, porque a maioria desses casos eles são de moderada a leve intensidade, não precisa ser internado, a não ser que seja um paciente com alguma comorbidade grave. E aí, monitorar os contactantes. Se essas autoridades fizerem isso, porque o que está acontecendo hoje, Carlos Júnior e Karine e senhores ouvintes? As autoridades de saúde estão esperando os doentes procurarem a unidade de saúde. Até esses doentes procurarem as unidades de saúde, já contaminaram várias pessoas. Então, as autoridades de saúde têm que estar um passo à frente a essa doença. Que seriam com as barreiras sanitárias. Agora, voltando a falar sobre as vacinas, essa vacina que o senhor falou que o Ministério da Saúde realmente já divulgou, dizendo que vai comprar e tudo mais, mas eu vi também que as pessoas acima dos 50 anos que receberam aquela antiga vacina contra a varíola humana, ela de alguma forma também protege. Até que ponto isso é verdade? Porque o vírus, ele é similar ao vírus da varíola dos macacos. Só que é o seguinte, por exemplo, o vírus da varíola humana, ele tinha uma letalidade muito maior, em torno de 30%. Esse vírus da varíola dos macacos, dependendo da origem dele, por exemplo, tem uma cepa desse vírus que vem do Congo, que a mortalidade é igual a 10%. Tem uma cepa que vem da África
África Ocidental, que a mortalidade é 1%. Pelo que nós estamos analisando, parece que essa cepa vem da África Ocidental. Por quê? Nós temos mais de 19 mil casos em todo o mundo e no momento só morreram 6 pessoas. 5 em nível fora do Brasil e 1 dentro do Brasil. Ok. E com relação aí às orientações para as mulheres grávidas, lactantes e ainda com bebês recém-nascidos, por exemplo, o uso de máscara está entre uma das medidas? É eficiente? Funcionaria no caso? Com certeza. Porque a preocupação dos recém-natos e das grávidas, das lactantes? Porque a grávida, a gravidez, ela imunodeprime a mulher. Então ela é uma peça fácil para monkeypox, assim como a criança, né? Por quê? Apesar da mãe fortalecer a criança passando anticorpos e outras doenças, mas como ela ainda não teve a monkeypox, ela não tem como passar os anticorpos para a criança. Por isso que é importante o quê? O uso de máscaras, porque a transmissão é por via aérea, através da tosse, da respiração, do espirro, através do contato pele a pele, através do contato com travesseiros, roupa de cama, copos. Isso tudo pode ser transmitido. Por isso que é importante a higiene pessoal. Manter o uso de máscara, a higiene pessoal, o distanciamento social, o uso do álcool em gel, o uso da água com sabão e do álcool 70. Agora também existe a forma da transmissão, porque sexualmente... da forma sexualmente transmissível da varíola, porque o Ministério da Saúde também orientou que, principalmente esse grupo, deve usar preservativos em qualquer tipo de contato sexual, que seria a principal forma, o principal meio de transmissão da doença. É isso, doutor? Não. Eu acho que o Ministério da Saúde ele foi infeliz quando ele colocou isso aí. Certo. É porque, vejam bem, nós temos crianças de 3 anos, como em São Paulo, 3 crianças de 3 anos, que pegaram a varíola dos macacos. Foi em atividade sexual? Com certeza não. O que o Ministério da Saúde foi infeliz é que ele tentou relacionar a transmissão pelo ato sexual, como se a varíola dos macacos fosse uma doença sexualmente transmissível. Ela não é. Ela é transmitida durante o ato sexual pelo contato pele a pele, boca a boca, sabe? Por isso daí. Não é que ela seja uma doença sexualmente transmissível, porque se assim fosse, essas crianças não teriam pego. Outras pessoas também, que não só homens que fazem sexo com homens, também pegaram. Então, não existe isso. Isso foi uma infelicidade do Ministério da Saúde, assim como outras condutas também. Importante, então, a gente esclarecer aqui que isso não é fato, não é verdadeiro, e que a forma de transmissão são essas outras formas, como a Covid-19, como o senhor falou, não é? Com certeza. Okay. As mesmas medidas de prevenção não farmacológicas que servem para a Covid, servem para nos proteger da varíola do macaco. Okay. É claro que ela, por ser uma doença, como eu falei, com uma transmissibilidade mais dificultosa que a Covid, as pessoas têm negligenciado. E aí é que ocorre o perigo. Porque, vejam bem, se eu tenho uma pessoa com febre, dor de cabeça, dor muscular, as pessoas só vão começar a desconfiar que ela tem varíola dos macacos quando ela começar a apresentar os linfonodos, que são as ínguas no pescoço, e as lesões de pele. Aí já é tarde demais, porque ela já está transmitindo há um tempão. Até lá já transmitiu muito, entendi. Todo cuidado é pouco. Ok. Esse inchaço no pescoço e as vesículas só aparecem 3 a 5 dias depois que iniciou o quadro, mas ela já está transmitindo. Então, todo cuidado é pouco, realmente. Qualquer sintoma desse, é melhor a recomendação é procurar logo uma unidade de saúde. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição.
Tá ótimo, obrigada. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Conversamos com o epidemiologista, com o médico infectologista Nelson Barbosa. 6h47, 18 horas. Olha só, voltaram hoje, terça-feira, as sessões ordinárias e especiais da Assembleia Legislativa do Amazonas. E a presença dos parlamentares nessa sessão foi até impressionante, Karime. Mais de 75% dos parlamentares marcaram presença nas vésperas aí do período eleitoral, inclusive, né? Tá exato, e o repórter Hector Silva traz mais detalhes pra gente. Após 18 dias sem atividades, a Assembleia Legislativa do Amazonas retornou com suas sessões ordinárias e especiais. 17 dos 24 deputados marcaram presença no painel, mas poucos falaram. Diante de um ano de eleições, alguns parlamentares, como o deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, reclamou da extinção das sessões híbridas. Na volta dos trabalhos para o segundo semestre final dessa legislatura, senhor presidente, esperamos que possamos ter um segundo semestre de muito trabalho, muita luta, muita batalha, que possamos conciliar, que é possível sim, trabalho com campanha, não tenho nenhum problema disso, horário de trabalho para todo mundo. Eu vou me ausentar, senhor presidente, por 3 sessões em função de motivo de saúde familiar. Estou encaminhando o expediente a esta casa, certo? Para acompanhar minha mãe em procedimento de saúde. Então, senhor presidente, eu estou justificando a minha ausência de 3 sessões para que eu possa, obviamente, ao voltar aos trabalhos, como não tem mais a sessão híbrida, certo? Que, na minha opinião, seria um avanço para quem está fora do estado. Eu estou fazendo esse comunicado para que as pessoas, ao sentir minha ausência, pensem que eu estou fazendo campanha. Não, eu estou por motivo de saúde familiar. Então, senhor presidente, eu estou comunicando nesta casa, estou dando entrada a partir de amanhã com os atestados para justificar a minha ausência, senhor presidente. O deputado estadual Tony Medeiros também reclamou da extinção das sessões híbridas. Ainda há pouco vi o pronunciamento do deputado Wilker e eu quero aqui concordar com o deputado Wilker no seguinte sentido, deputado Belarmino Lins, que quando o parlamentar estiver fora do estado, eu acho que nós poderíamos sim usar o recurso do presencial através da tecnologia, da presença através da tecnologia. Mas não só de reclamações foi marcada a primeira sessão pós-recesso. Vários deputados discutiram leis e também apresentaram denúncias. Sinésio Campos, do Partido dos Trabalhadores, cobrou a exigência de uma lei já aprovada na Assembleia Legislativa para que empresários disponibilizem sacolas ecológicas em seus estabelecimentos comerciais. Já o deputado estadual Serafim Correia, do PSB, usou seu tempo para criticar os recentes decretos do governo federal à indústria brasileira. Respeito à Zona Franca de Manaus, nós vamos ser sinceros conosco mesmo. Depois do ciclo da borracha, nós tivemos o segundo ciclo da borracha antes da guerra e durante a guerra. Mas hoje o que nós temos para viver é a Zona Franca de Manaus. É ilusão achar que nós vamos encontrar algum modelo para substituir a Zona Franca. Nós temos que agregar à Zona Franca outros modelos. Isso é importante, mas depende de investimentos públicos e privados e que nós temos que correr atrás. Mas o que o governo federal vem fazendo é covardia. Eles fazem um decreto, prometem que vão alterar o decreto, não alteram. A bancada federal vai à justiça, o STF dá uma liminar, aí eles fazem outro decreto buscando burlar. E tem, diria que, uma obsessão do governo federal que é quebrar o polo de concentrados, que é o polo mais ligado ao interior, seja Maués, seja Presidente Figueiredo. Isso é muito ruim.
E agora de novo fizeram isso, e fizeram com um discurso enganoso, dizendo que isso vai diminuir impostos. Na verdade, eles estão aumentando impostos. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, do União Brasil, não discursou e também não cedeu entrevista. Porém, em nota divulgada pela sua assessoria, o parlamentar informou que deseja manter os trabalhos regulares, mesmo sendo período eleitoral, e deseja também manter as votações dos projetos aptos todas as semanas, assim como a tramitação nas comissões. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Amazônia registrou 5.373 focos de incêndio no mês de julho. É o que aponta os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O número mostra um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. E esse aumento acontece mesmo com a vigência de um decreto federal que proibiu o uso do fogo como a prática das queimadas em áreas rurais e florestais em todo o país. A repórter Nathalie Moraes tem mais dados pra gente. Vamos acompanhar. Dados do INPE indicam que as queimadas aumentaram na Amazônia no último mês. Foram detectados 5.373 focos de incêndio no mês de julho, número 8% superior ao registrado no mesmo período no ano passado. Os incêndios amazônicos se concentram principalmente no Pará, com 31,3%, aqui no Amazonas, com 26,6%, e no Mato Grosso, com 22,3%. O primeiro semestre deste ano teve a maior área da Amazônia sob alerta de desmate em 7 anos. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Jean Ometo, explica sobre as principais consequências de tantas queimadas na nossa região. A quantidade de carbono, impacta a temperatura local, impacta a emissão de fumaça e de carbono para a atmosfera, e aí impacta a biodiversidade, mata milhões de espécies e tudo mais. Então é uma ação relativamente muito dramática. Na semana passada, o Greenpeace Brasil fez uma série de sobrevoos de monitoramento no sul do Amazonas e em Rondônia, onde encontrou inúmeros flagrantes de queimadas. Para o porta-voz do Greenpeace Brasil, Rômulo Batista, estamos ainda no início do verão amazônico, estação com menos chuvas e umidade, onde, infelizmente, a prática de queimadas e incêndios florestais criminosos explodem, seja para queimar as áreas que já foram derrubadas recentemente e deixadas para secar, ou mesmo queimando áreas de florestas que já foram degradadas pela extração ilegal de madeira. No Brasil, onde historicamente você tem um aumento do desmatamento, porque não se espera, não se sabe o que será o próximo governo e como ele vai agir em relação à proteção da floresta. O que a gente viu nos últimos 3 anos e meio, o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, que são os órgãos responsáveis por fiscalizar o maior patrimônio de todos os brasileiros, que é a floresta amazônica, e seus focos foram desmantelados. O crescimento das queimadas acontece sob a vigência de um decreto federal que proibiu o uso de fogo em todo o país, desde o último dia 23 de junho. O fogo tem causado uma preocupação na Amazônia desde o final da temporada de chuvas. Em junho, o INPE registrou 2.562 focos de incêndio, o pior índice para o mês nos últimos 15 anos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje, terça-feira. O dólar fechou em alta de 1,94%, cotado a R$ 5,27. O euro fechou também positiva em 1,05% a R$ 5,36. O Bitcoin fechou também em alta com mais 1,82% aos R$ 121.819. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta
de 1,11%. Fechou aos 103.361 pontos. E escuta esse dado. O levantamento do IBGE, divulgado hoje, revela que a produção industrial nacional variou negativa, em menos 0,4% no mês de junho deste ano, em comparação com o mês de maio, na série com ajuste sazonal. Olha, segundo os dados, as atividades com grande concentração no polo industrial de Manaus tiveram redução. Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos tiveram redução de 2,8%. Na comparação entre junho e maio, também houve menor produção de eletrodomésticos na linha branca, que foi de menos 11,8%, que inclui geladeira, fogão, máquina de lavar, micro-ondas e também ar-condicionado. Pois é, Carlão, e já na linha marrom, a chamada linha marrom, né, com TVs e equipamentos de áudio e vídeo, a queda foi de menos 9,2%. Já na produção de motocicletas, o recuo foi de menos 3,8%. E dos outros eletrodomésticos, o resultado foi de menos 36,7%. Mix. Agora, às 6h58. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Ministério Público do Amazonas informou que aderiu à campanha Ministério Público nas eleições 2022. A campanha ressalta o papel das instituições no combate a práticas que afetam a lisura do pleito. Cabe ao Ministério Público a fiscalização de todas as fases do processo eleitoral, incluindo a segurança do voto eletrônico. A fiscalização vai desde o registro das candidaturas, passando pela propaganda eleitoral, pela fiscalização das contas, diplomação até a prestação de contas. Ainda no âmbito da campanha, as autoridades alertam a população para a importância de estarem alertas quanto às práticas proibidas durante as eleições deste ano. Entre elas, a compra de votos, que é bem comum, e também a boca de urna. Tudo para garantir a vontade e o voto do cidadão. 18 horas. Agora são 6h59, Karine. Temos uma informação importante boa a okay. respeito da Covid-19. O estado do Amazonas retornou à fase amarela, com risco baixo para a Covid-19. Depois de 3 semanas na fase laranja, o estado teve redução na média diária de casos confirmados e estabilidade de internações da doença e voltou para a fase amarela hoje, terça-feira. A atualização do quadro consta na atual edição do Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado hoje, terça-feira. É isso aí, Carlão. Voltamos para a fase amarela da pandemia, uma fase de risco baixo de transmissão, de risco baixo da transmissão para a Covid-19. Agora sim, Karine, fechando mais uma edição do programa 18 horas, 7 em ponto. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.